Boa noite. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho final de rede. Sou Gabriela Tavares, junto com Jonatas Gomes e Kailane Ketuli. Vamos iniciar falando um pouco da proposta que foram mandada para a gente. Uma das mídias mais acessadas atualmente são as plataformas de streaming de vídeo, como a Netflix, YouTube, Amazon Prime. Essas plataformas, elas investem grandes quantias financeiras em tecnologias de streaming, capaz de melhorar cada vez mais a sua experiência de usuário. Nós pesquisamos 2 algoritmos em específico para realizar esse trabalho, o Fdash e o Panda. O algoritmo Fdash, ele fornece com sucesso as taxas ideais de vídeos, que atua diretamente na solução para sobrecarga de buffer e as mudanças de flutuações. Já o Panda, ele possui uma otimização mais elevada na qualidade do vídeo, mas também é efetivo em problemas de desoscilação de taxa de bits. E após analisar os 2 algoritmos, a melhor solução foi utilizar o algoritmo Panda, visto que ele possui a abordagem de testar e adaptar. Essa abordagem, ela traz 3 benefícios: evitar imprecisões de largura da banda, o uso eficiente da banda de rede e compartilhamento justo da taxa de bits. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jonatas. Eu vou explicar para vocês aqui a implementação, né, do Panda, que foi iniciado, né, já foi justificado nosso implemento, o porquê que nós o escolhemos, pela minha amiga Gabriela. E eu vou explicar para vocês mais ou menos, né? Então, basicamente, o que nós temos, ela é dividida em 4 métodos principais, que é o Handle XML Request, o Handle XML Response, Handle Segment Size Request e o Handle Segment Size Response. Ou seja, basicamente, nós temos aqui uma parte de requisição e resposta em relação aos metadados, né, do vídeo, aos dados da rede e coisas do tipo. E depois nós temos uns 2 métodos que trabalham com resposta, requisição e resposta com os dados do vídeo, né, que também puxam dados como da rede e dados do vídeo, mas ali é que a gente faz a reprodução e definição da qualidade do vídeo. Então eu vou seguir eles aqui em ordem, começando pelo Handle XML Request. Então, essa primeira função aqui, ela é o código inicia por esse handle aqui. Então, a handle XML é a primeira a ser executada, em que ele só faz o request time, né? Ele salva o primeiro tempo e depois ele só manda a mensagem para baixo, dentro daquela estrutura que já foi explicada várias vezes em relação ao handler e ao player. Então, primeiro ele manda para baixo. O player, né, que é o executado, né, é a aplicação, manda o sinal para baixo. O Handle XML Response recebe essa mensagem e aí a gente usa aqui uma das funções que foi implementadas, né, pelo professor Caetano, que é o parse MPD, que ele basicamente pega os códigos e divide as funções e as estruturas de dados que estão dentro da mensagem. E assim nós fazemos a separação aqui, né, a atribuição da lista de qualidades e já iniciamos, a partir daqui, a primeira etapa de reprodução, para a gente começar a exibição do vídeo, né, que é basicamente salvar o tempo, né, o tempo atual menos o tempo anterior, que é basicamente a diferença de tempo entre uma requisição e outra, e adicionamos aqui dentro do True List, né, que essa é uma lista de taxas de transferência, taxa de dados aqui, né, é o tamanho do bit dividido pelo tempo. Então aqui ele manda um send-up, ou seja, ele manda de volta pro player, e aqui a gente começa finalmente com o nosso Handle Segment Size Request, que é aqui que o algoritmo explicitado no artigo sobre o Panda começa. Então, o Time Request, ele é iniciado aqui novamente, né? Então a gente salva aqui qual foi o tempo que foi executado, que rodou quanto tempo já foi, né? A gente já dá uma requisição para ver quanto tempo levou de uma requisição para outra, e nós adicionamos aqui no tempo de download o tempo que se passou. Então, time, e assim continuamos. E aí a função, o algoritmo descrito no artigo sobre o Panda, ele é separado em 4 etapas. A etapa de compartilhamento de largura de banda, suavização, quantificação e marcação. Na etapa de compartilhamento de largura de banda, ele basicamente faz uma averiguação em relação ao quanto de banda que está sendo utilizado pelo computador. Então ele vê o tempo de download, depois ele pega a última taxa de transferência, subtrai esses 2 valores e divide pelo tempo passado.
E assim a gente tem uma taxa, a gente vê, por exemplo, qual é a capacidade que o computador tem de fazer esse processamento, né? Então, a gente adiciona essa lista, isso aqui no Bandwidth Share List, né? Que é uma lista de largura de banda compartilhada, de compartilhamento de largura de banda. E depois nós começamos a suavização. A suavização dessa largura de banda aqui é basicamente um trecho do que a Gabriela explicou, que evita picos inesperados, ou seja, se por algum momento acontecer de uma desconexão inesperada, de algo que estava usando a rede com intensidade, ele pode dar um pico de rede, só que como é uma largura de banda compartilhada, os outros dispositivos também podem vir junto e aproveitar dessa banda que foi recentemente liberada. Então, para não acontecer para o algoritmo não entender, por exemplo, que ele pode lançar a qualidade máxima, rodar o vídeo em 4K diretamente, então a gente faz essa suavização para que não tenha esses picos. E aí, caso ocorra, por exemplo, da queda, sobra banda, sobra buffer suficiente, registro no buffer o suficiente a tempo dele começar a fazer a requisição numa qualidade menor. Então, depois desse smoothed, quando a gente faz a suavização aqui da largura dos valores na largura de banda, nós fazemos então a quantificação, que é a seleção da melhor qualidade. Então, a gente começa a qualidade com a pior, né? A qualidade selecionada é sempre a pior, e como o QI aqui está definido pelo o pior do menor para o maior em relação à qualidade, então a gente seleciona a pior qualidade primeiro, e aqui a gente faz uma averiguação por todas as qualidades. E aí nós selecionamos aqui para a qualidade a menor qualidade que é maior do que a sua largura de banda. Que assim a gente seleciona aquele que não vai ter menos interrupções e vai ter a melhor qualidade. Então, na etapa de marcação, nós basicamente pegamos aqui o tamanho, né, de registro aqui no 0.2, pegamos um buffer mínimo, que são valores que foram definidos por teste, para ver qual que daria o melhor resultado para a gente. E aqui nós fazemos uma tupla, o buffer size tuple, que é basicamente pegar o tamanho do buffer, né, do envio de vídeo. E assim, depois de todo esse processo, nós fazemos o registro e guardamos aqui na lista de largura de banda compartilhada a razão do buffer que não foi utilizado, porque assim a gente indica na execução do código que sobrou banda ou faltou banda, e assim a gente faz o reajuste de código, considerando que essa função ela é executada recursivamente. Então, depois que ele faz essa requisição com todos esses valores e manda o send down aqui, né? E, claro, finalmente coloca a qualidade, né? Define a qualidade que vai ser reproduzida depois do buffer ser esvaziado com a qualidade anterior, nós passamos para a linha 83, que é do método Handle Segment Size Response, que, ou seja, é a resposta. Então, novamente, nós fazemos aqui uma marcação temporal, adicionamos aqui na taxa de transferência a mensagem, o tamanho da mensagem dividido pela marcação temporal, e fizemos o send-up. Ok, pessoal, meu nome é Kailane e eu vou explicar um pouquinho sobre os gráficos que o algoritmo gera. Como o Jonas falou anteriormente, no nosso caso de teste, a latência está definida como high, médio e low, né? Que é alto, médio e baixo. E o Jonas vai mostrar para a gente alguns gráficos que o algoritmo gera. Agora que o nosso algoritmo terminou de processar, a gente pode notar aí na tela que ele não teve pausas. Isso vai mostrar um pouquinho no nosso gráfico. Ok, a gente precisa ter na cabeça que esse teste ele foi feito em três qualidades, né? High, médio e low. E eu vou explicar mais ou menos como esses gráficos funcionam. Eu vou começar pelo segundo gráfico à direita, que é o de buffer, e ele mais ou menos exemplifica bem como funciona o algoritmo Panda, né? O algoritmo Panda ele sempre vai manter esse gráfico do buffer na média, porque é assim que ele calcula. Sendo assim, o vídeo sempre fica na média, então ele nunca deixa os picos subirem ou descerem muitos. No caso, os picos eles só descem muito no começo e no final do vídeo, porque exemplifica a pausa que quando o vídeo começa e quando o vídeo termina. Pois bem, a gente tem outros dois gráficos, que é o Quality Index e o Quality QI. O Quality QI, ele mostra a qualidade do vídeo ao longo da sua execução. Então, e ele exemplifica bem
o tipo de latência que a gente usou. Quando o pico está lá em cima é porque está high, aí a gente usou uma latência média, ele desce, e depois uma latência baixa, e depois ele volta para alto, médio e baixo. Então, você pode perceber que o gráfico fica fazendo esses picos de acordo com a latência que a gente definiu para teste. Isso também ele pode ser visualizado no gráfico, primeiro gráfico à esquerda, que também demonstra a qualidade da produção do vídeo, a qualidade da resolução do vídeo, que ela, de acordo com o teste que a gente fez, ele também, de novo, ele tem o pico do high, vai abaixando e depois sobe. Ele fica nisso aí por conta do tipo de latência que a gente escolheu. E por último, a gente tem a variação da taxa de transferência, que também está funcionando de acordo com o tipo de latência escolhida. Para finalizar, eu queria dizer que esse trabalho ajudou muita gente a perceber como funcionam os streams de vídeo, como isso pode ser aplicado em redes de computadores. Muito obrigada.